Bom, sem mais delongas, eu queria chamar ela, que é uma grande amiga, eu conheço ela já há muitos anos. Ela é uma excelente professora, acima de tudo, né? Ela tem a essência do professor, ela sabe ensinar como ninguém. E é um tema que eu tenho certeza que vai te ajudar no ano de 2016 a prosperar, né? A gente teve um ano super turbulento, politicamente, economicamente, e nada melhor do que a gente planejar no futuro, né, o ano de 2016, para ele ser melhor, certo? Então, como fazer isso? Então, esse é o tema da Liz Kimura, que eu quero que vocês me ajudem a receber. Liz, chega aqui, apresentar a Liz. Essa é a Liz. Fica à vontade, Liz, sucesso. Eu tô torcendo para você que seja um sucesso a aula, tudo bem? Agradeço muito. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui presencialmente, a todos que estão online também. Como o Fábio me apresentou, meu nome é Liz Kimura e eu sou especialista em mapas mentais. Essa aqui é a minha grande área aí de foco de trabalho. Mas hoje eu vim abrir um parêntese e falar um pouco sobre o que eu costumo fazer nessa época do ano e eu aposto que muita gente também faz. Então, resolvi dessa vez compartilhar com mais pessoas. É um workshop que ele se chama Avaliando o Ano que se Passou e Planejando o Ano Novo, que eu dou todos os anos, e essa daqui seria então a edição Avaliando 2015 e Planejando 2016. Então, vai chegando o final de ano, chega aquele 31 de dezembro, aí o pessoal muitas das vezes, né, olha para trás e pensa, né, puxa, e aí, mais um ano se foi, né, e o que eu fiz da minha vida? Então, é muito importante, acho que, você parar para pensar e as coisas não acontecem por acaso. Né? Como vocês perceberam aqui, né? Eu tenho origem oriental, né? Eu sou neta de japoneses e o japonês ele não tem o hábito de desejar sorte. Né? Não faz parte da cultura dele falar assim, boa sorte, ou assim, não interpretar a sorte como algo do acaso. Né? Não sei se vocês já viram aquele símbolo do Daruma. Né? O Daruma é um boneco que normalmente ele vem com os olhos em branco, né? E o Daruma ele foi um monge zen budista, onde dentro do budismo o maior objetivo é você alcançar o nirvana, que muito assim, de uma maneira muito simplista, seria equivalente para os católicos você chegar ao paraíso, né? Com a diferença que você teria que morrer e ter tido uma vida honrada, digna, para poder entrar, né, no paraíso. Então, no budismo, você alcança através de muita meditação. Né? E esse monge zen budista chamado Daruma, ele alcançou esse estágio do nirvana depois de 9 anos. 9 anos de muita meditação, muita concentração. Então, ele virou símbolo de perseverança. Né? Tanto é que o boneco do Daruma, embaixo, ele parece aquele João Bobo. Sabe que, como fala, você cutuca ele balança, mas não cai, ele volta para a posição original. E o Daruma falava assim, que você precisa ter um objetivo muito claro, um foco. Né? Então, quando você definir um objetivo, que é qualificar, quantificar e colocar um prazo, aí você pinta um olhinho. E deixa o Daruma em algum lugar de trânsito, de maneira que a hora que você passa por ele, ele te lembre que você tem que se esforçar e caminhar naquela direção. As coisas não acontecem por acaso, né? É com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho. Então, esse estágio do nirvana, ele alcançou, assim, com esse foco onde era debaixo de sol, de chuva, fome, dor, cansaço, e ele continuava perseverante. Né? Então, você tem que ter claro essa meta, esse objetivo. E uma vez que você alcança, você pinta o outro olho. Então, em casa de japonês costuma ter o Daruma do apartamento, né? O Daruma do carro, o Daruma da viagem de final de ano. Vamos lá, gente. Aperta o cinto. E eu tive a oportunidade de ser bolsista depois da faculdade. Eu fui bolsista no Japão e fui estudar a parte de relações de consumo e qualidade em prestação de serviço. E um dos lugares que eu pude estagiar foi na Toyota, mas eles chamam lá de Meguriya, né?
a cooperativa da Toyota. Então, era uma espécie de um shopping center, mas só para funcionários, para atender os funcionários da Toyota. Então, fica na cidade de Toyotachi, na província de Aichi, e lá no refeitório tinha um darumá, assim, que era praticamente ia até o teto, enorme, e ao lado uma faixa comprida com as cifras em ienes da nossa meta anual. Então a gente ia comendo, né? E olhando as cifras, né? A nossa meta é chegar lá. Então não é por acaso que as coisas acontecem, né? É com muito suor, com muito trabalho, com muito esforço que a gente alcança os nossos objetivos. Por isso que a expressão que o japonês tem é gambate kudasai, né? Gambate, gambare, se esforce. Né? E kudasai é por favor. Então, por favor, se esforce, porque é com esse trabalho, esse suor, essa dedicação que você vai alcançar os seus objetivos. Né? E uma coisa que assim, transformou a minha vida foi... Aqui eu coloquei apenas 3 tópicos, né? Desse bate-papo que eu quero ter com vocês hoje. Né? O primeiro é falando sobre autoconhecimento. Né, depois sobre planejamento e alguns convidados que estão participando, porque esse workshop, nós estamos gravando as aulas como hoje, né, que você está assistindo essa transmissão, então para quem está aqui presente vai poder, né, assistir de novo mais tarde. Então essa incrível possibilidade da gente trabalhar com o universo aqui online. Então, em vez de fazer a forma tradicional que eu costumava fazer, de ter o evento presencial e convidar as pessoas, e a gente está assim no meio daquele clima de exercício, e a gente está com horário, então tem que passar para a próxima atividade. Mas eu queria tanto continuar esse exercício. Então, mas aí depois você continua em casa, né? E então, dessa vez a gente resolveu gravar o workshop inteiro de maneira online, e inclusive convidando amigos para agregar, né? São, diria assim, o bônus, né? Os vários bônus que a pessoa vai receber junto com esse workshop. Então, hoje é mais para dar um overview, né? Uma visão geral do que vocês vão ver né? Dentro desse workshop. Então, nesse primeiro tópico sobre planejamento, nós vamos ter vários tópicos, né, falando sobre autoconhecimento. E o que eu venho compartilhar é uma palestra que assim mudou minha vida. Né? Para quem não conhece, isso é um mapa mental muito, assim, ainda grotesco, eu não passei a limpo. Isso daqui foi uma palestra que aconteceu no dia 20 de março de 2000, né? Hoje nós estamos em 2015, imagina, isso foi 15 anos atrás, e esses conhecimentos transformaram a minha vida. Hoje eu estou aqui graças a isso. E na época, né, imagine, no ano de 2000, o Robert Wong, para quem não conhece, é um chinês naturalizado brasileiro, onde o maior talento dele é descobrir talentos, né? Tem pessoas que chamam de headhunter, né? Mas acho que caça-talentos é um tanto... Nossa, caçar alguém, né? Então, ele é um descobridor de talentos. Ele é um especialista em carreira. Vocês já devem ter visto ele dando entrevistas em todas as emissoras, na Ana Maria Braga, né? Em várias mídias. O maior, assim, ele foi reconhecido como naquela época, né, por uma revista, que agora me fugiu o nome, mas é uma revista internacional sobre esse mercado de talentos, né, como, na época, se eu não me engano, um dos 7, 8 melhores headhunters do mundo, né? E no Brasil um dos 3 melhores headhunters do país, pelo genuíno interesse que ele tem pelas pessoas, né? De descobrir nela talentos que às vezes a própria pessoa não tinha percebido, não tinha se dado conta. E como a gente estava na virada do século, ele falou, essa palestra vai ter 3 partes, né? A primeira, eu vou falar sobre o perfil do executivo, depois quem sou eu e por último, como eu faço para chegar lá.
Então, eu não vou passar pelo mapa todo, né? Acho que no perfil do executivo do século XXI, uma das coisas que me chamou como se diz, muita atenção, foi que você precisa ser multicultural. Então, ele falou, é diferente de ser poliglota. Então, poliglota é você falar vários idiomas. É mais do que isso. É mais de você ser fluente no idioma, mas você entender a cultura, as outras culturas, né? A cultura de outros povos. E nesse momento, ele contou um case da maior empresa de hambúrgueres do mundo que não fazia sucesso na Índia. Então, assim, eles levaram 13 meses para descobrir como que os maiores, né, os mais famosos hambúrgueres do mundo não faziam sucesso na Índia. E aí, hoje, com essa possibilidade da gente conhecer várias culturas, quem conhece um pouquinho da Índia sabe que eles veneram a vaca. Ah, então adivinha, ninguém ia comer sanduíche de vaca. Então, aí que eles... então, assim, não adiantava eles terem o cardápio todo no idioma local, ter pessoas atendendo no idioma local, e se eles não entendiam a cultura. Aí, a hora que eles mudaram, né, o ingrediente principal, né, aí virou um sucesso, né, da noite para o dia. Então, assim, você entender a cultura, e, por exemplo, nós estamos fazendo essa transmissão de São Paulo, né? São Paulo tem um grande privilégio de você ir, por exemplo, para a Liberdade, conhecer as diferentes culturas orientais, né, em especial a japonesa, a chinesa, a coreana, né? Você pode ir para o Bexiga, né, entender como é que são os italianos, né, o que é aquela festa da Querupita. Então, assim, tem tantas... você vai para Higienópolis conhecer um pouco das sinagogas, a cultura dos judeus, né? É incrível, assim, o São Paulo tem essa possibilidade de você conhecer inúmeras culturas. Então eu olhei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então realmente é mais do que você saber um idioma, é você entender a cultura, né? E outro que ele comentou é de você ser sincero. E sincero, ele comentou que vem, quer dizer, né, sincera, né, vem de sincera. Então, as estátuas, elas, como eram feitas de mármore, então tinha pequenas rachaduras. E aí os artistas colocavam lá um pouquinho de maquiagem, né, um pouquinho de cera, para ficar bonitinho. Então, o importante que é você ser sincero e mais do que tudo, é ser sincero com você. Acho que isso é muito fundamental. E quando ele entrou no Quem Sou Eu, ele falou sobre um caso, né, um case de sucesso que, a hora que terminou a palestra, normalmente as pessoas levantam e vão embora. Eu fiquei sentada assim, anestesiada. Falei, nossa, se eu tivesse ouvido essas orientações antes, né? E ele, por ser um caça-talentos, normalmente são empresas que contratam ele, né? Pedindo, olha, nós queremos um executivo com este perfil. E aí ele vai no mercado procurar esse executivo. E daquela vez foi... Então, assim, não tem essa situação de, Roberto, eu estou desempregada ou estou desempregado, por favor, arruma um emprego para mim. Não, é o contrário, né? É sempre uma empresa que o procura. Mas aquele caso foi esse contrário, nessa exceção. Ele recebeu a ligação de um executivo que ele falou assim, Robert, eu sei que você não faz isso, mas por favor, me ajuda. Eu não sei o que fazer com a minha esposa. Aí ele, como eles tinham lá um relacionamento, falou, não, abriu uma exceção, falou, não, pede para lá, né, marcar um cafezinho com a minha secretária e a gente senta para bater um papo. Então, na hora que eles sentaram, a primeira coisa que ele perguntou para ela, então, o que você quer fazer? Não sei, você que é o guru, você que me fala o que é para fazer. Faz o seguinte, então ele pediu para listar, pegou uma folha sulfite e colocou 4 colunas. Então na primeira coluna ele falou, lista para mim tudo que você gosta de fazer. Aí, tudo que você não gosta de fazer. Me fala dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Né? Então, muito assim, resumidamente, né, no que ela gosta de fazer, adivinha? Ela disse assim, eu adoro fazer compras.
Adoro passar o dia batendo perna em shoppings, fazendo compras, passeando. Aí na segunda coluna, eu não gosto de rotina. E detesto um chefe chato pegando no meu pé, né? Então, pontos fortes. Uma mulher da alta sociedade, né, extremamente intelectualizada, tem curso superior, fala vários idiomas, excelente networking, né, habilidades sociais, de negociação, etc. E pontos a melhorar, né? Em vez de ser pontos fracos, né? Pontos a melhorar. Ela, apesar de ter curso superior, ela não tinha experiência de trabalho. Porque quando ela se formou, casou, e logo que casou, ela engravidou. Então, em vez de entrar no mercado de trabalho, ela ficou para cuidar do bebê. Aí, na hora que o bebê já tinha uns 3, 4 aninhos de idade, ela falou assim, agora, né? Ela ia entrar na escolinha, eu falei, então agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Adivinha? Ela engravidou de novo. Bem, parei para cuidar do primeiro, vou cuidar do segundo. Então, quando o segundo tinha lá os seus 3, 4 aninhos, né, que estava entrando na escola, ele falou, agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Então, imagina, ela já estava aqui uns 8 anos defasada, né, então não tinha experiência de emprego, não tinha, né, estava desatualizada, e naquele ano de 2000, ele falou, ela não sabia onde ficava o botão de liga do computador, né, ela não sabia mexer nada com informática. Aí, o que passa pela cabeça de vocês, né? Alguém com um perfil desses, né? Você fica, xiii, e agora? É feio falar palavrão, né? Então, assim, aí sabe o que ele virou? Falou para ela, por que você não abre uma empresa? Ela, hein? Como assim? Uma empresa? Eu? Abri uma empresa do quê? De assessoria em compras para executivos estrangeiros. Ela, como assim? Então, você não gosta de fazer compras? Sabe aqueles businessmen que vêm do exterior fazer negócios, por exemplo, com o seu marido? Na hora de ir embora, o tal do souvenir, né? A lembrancinha que ele tem que levar para a família, para os colegas de trabalho, etc. Ele não fala o idioma, ele não conhece a cidade, normalmente eles não têm paciência e não gostam de fazer uma coisa dessas. Então, assim, depois do expediente, ela pegava esse executivo, dava um rolê com ele, ou se ele não queria se envolver com as compras, ela fazia uma reunião com um briefing, né, pegando assim, quem são as pessoas, quais são as características, os gostos, ela passava o dia fazendo compras, o dia passeando pelo shopping, né, gastando o dinheiro dos outros e ainda ganhando dinheiro para fazer isso. Eu olhei aquilo e falei, não acredito. Né? E aí, não tinha... ela usava, então, todas as habilidades de networking, de negociação, de idiomas que ela sabia. Não tinha importância que ela não tinha experiência de trabalho, que ela estava desatualizada. E ela mesma não estava dando conta do serviço. Ela já tinha contratado 5 pessoas para ajudá-la nesse trabalho. E no ano, isso aqui foi em 2000, hein? No ano 2008, eu ouvi na CBN o Gilberto Dimenstein falando desse novo personal shopper, né? Alguém que te ajuda, né, em compras especializadas. Então, por exemplo, você não muda de casa todo dia. Então, por exemplo, comprar colchão não é o tipo de coisa que você vai comprar toda hora. Então, quando você vai sair para comprar, então, com mola de espuma, molas ensacadas, e não sei o que, quer dizer, tem um monte de detalhes que você não conhece, então até você entender e visitar, então, é mais fácil você contratar alguém que entenda disso para já te dar um resumo, entender o seu perfil e você vai direto sem ficar perdendo tempo. Então eu falei, nossa, olha, eu fiquei sabendo disso daí há 8 anos atrás, né? Então esse autoconhecimento é fundamental para a sua realização, né, para a sua autorrealização, né? Então, o Robert tem, inclusive, naquela coleção das super dicas da Saraiva, então ele tem lá aquele livrinho falando super dicas de como conquistar o emprego. Né? Então, lá tem várias dicas onde ele fala desse trabalho de autoconhecimento. Ele também é autor de um outro livro chamado O Sucesso Está no Equilíbrio, onde ele fala da tríade de várias situações, né? Porque 3 pontos é o ponto
onde você consegue, o maior equilíbrio é com 3 pontos, né? Num plano. Então, esse livro também é muito interessante, onde ele explora todo esse autoconhecimento. E esse aqui, por exemplo, é só um pedacinho de um dos módulos, né? De tudo isso daqui que a gente vai trabalhar dentro dessa parte de avaliação, né? De você se avaliar, então você avaliar o ano que passou, fazer esse trabalho de autoconhecimento. E aí eu comecei a fazer a minha listinha. Então, eu tinha lá um bloquinho de papel, né? E nesse bloquinho eu ia lá anotando. Puxa, as coisas aconteciam. Esse tipo de situação eu não gosto. Olha, isso aqui eu acho interessante. E aí eu fui fazendo esse trabalho e foi quando eu decidi, então, exercer a profissão que eu exerço hoje, né? Que é trabalhar com consultoria, com treinamento, dando palestras, dando aulas, né? Eu ensino essa técnica dos mapas mentais na ESPM de São Paulo, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, dentro do SIC, do Centro de Inovação e Criatividade. Eu também ensino essa mesma técnica dos mapas mentais dentro da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, onde são os cursos de pós-graduação da USP, né? Onde eu dou aula especificamente no curso de projetos, gestão de projetos, tanto MBAs como pós, né, para usar essa técnica dos mapas mentais para a definição de escopo. E também dou aula na Perestroika, que é um lugar incrível, eu recomendo, sabe? Isso que é criatividade à flor da pele, inovação à flor da pele. E lá na Perestroika, eles têm várias unidades, então eu dou aula dentro de um curso chamado New Ways of Thinking, né? Então eu sou a primeira aula de conteúdo que para já abrir a mente, né, com os mapas mentais. E esse curso eu dou também em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e recentemente a partir de Brasília também, né? Fora os outros cursos que eu dou também em outras instituições, mas como fala, essas daqui são as mais, né, prestigiadas, mais conceituadas. Então, assim, eu consigo trabalhar com o que eu gosto, né, usando todo o meu talento, né, minimizando, né, os meus pontos fracos. Então, essa parte, assim, de trabalhar o autoconhecimento é fundamental, né? E aí, a partir disso, também avaliar tudo o que aconteceu no ano, né, nesse ano anterior e ver o que você aprendeu dele, quem foram, por exemplo, as pessoas tóxicas, né, que te deixam para baixo. Então, assim, afastem-se desse tipo de gente, né? Mas é claro, é importante pessoas que tenham discernimento, porque às vezes tem gente que vai te dar um feedback e fala, puxa, eu não tinha percebido isso, né? E na hora das perguntas e respostas, esse quadro foi assim, vocês veem que está tudo meio assim rabiscado, né? Porque esse daqui foi assim, ao vivo. Então, enquanto a palestra estava acontecendo, eu fui fazendo as anotações. E essa é outra dica assim, que eu quero, nesse bloco, comentar, que é a tal da tomada de decisão, né? Então, você tem aqui a cabeça, a coluna, quando a cabeça fala sim, a cabeça fala não. E em relação ao coração, quando o coração fala sim, quando o coração fala não. Então, assim, quando a cabeça fala sim e o coração fala sim, manda brasa, é esse o caminho. Em compensação, quando a cabeça fala não e o coração fala não, esquece, não tem nada a ver, né? Não é esse o caminho. Agora, o duro é quando um fala sim, outro fala não, quando um fala não, outro fala assim, como eu faço para decidir? E aí ele fala que apesar da cabeça falar sim, mas se o coração falar não, não vale a pena. Você até alcança o seu objetivo, mas você sofre muito no processo. Por isso que eu falo que eu fiquei sentada de boca aberta, assim, se eu tivesse ouvido isso antes. Porque eu fiz direito, eu sou bacharel em direito, né? Quando eu prestei o vestibular, eu tinha terminado o colegial nos Estados Unidos, sempre soube que eu amo de paixão dar aula, e aí eu dava muitas aulas de inglês, e quando eu prestei o vestibular, eu prestei letras para a USP e direito na PUC. Aí eu pensando, o que eu passar, eu vou cursar. E aí quando veio o resultado, eu passei nas duas. Eu falei, e agora o que eu faço? Fazer 2 faculdades ao mesmo tempo não dá, né? Isso não é vida, né? Jovem quer ter vida também. Aí eu olhei, eu pensei, eu falei, não, eu achei que se eu fosse uma doutora advogada, né? Aí depois eu podia dar aula pro hobby.
não deu muito certo, né? Então, eu vi que eu não me identifico nem um pouco com direito, né? No começo, sim, o primeiro ano foi fascinante, porque era direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo. Aí, a partir do segundo ano, foi um tal de código, inciso, a linha. Eu falei, isso acho que não tem... Cheguei à conclusão que eu não curto, não. Aí eu vi que eu não gosto de direito, que eu cheguei à conclusão que eu detesto direito, que eu odeio direito. Então, no último ano, eu falei, vou desistir. Pergunta a essa altura do campeonato, quem é que te deixa desistir? Eu falei, não, se fosse para desistir, que você tivesse desistido antes, né? Agora não. Por quê? Você sofre muito durante o processo. Aquilo, assim, era uma tortura. Tanto é que eu saía da faculdade de Direito, à tarde eu fazia um curso de tradução e interpretação de inglês, e à noite eu dava aulas de inglês, né? Numa escola lá do bairro. Então, assim, eu saía da faculdade e ia fazer o que eu gostava, né? Então, no final foi quando eu descobri, eu aprendi essa técnica dos mapas mentais, aí eu usei todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, tirei um 10 numa prova oral de Direito Civil, tirei um diploma no final do ano, né? Hoje eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde a PUC não é qualquer faculdadezinha, né? E ainda passei da primeira fase da OAB sem ter estudado nada, sabe? Eu falei, gente, essa técnica funciona, eu achei isso incrível. Então, eu, quando assisti essa palestra, eu pensei, se eu tivesse aprendido isso antes, porque o meu coração falava, vá dar aula, né? Vai, sabe, cumprir a sua missão de vida, né? Vai ouvir, né, a sua voz interior, né, a sua vocação, né? E aí eu falei assim, pode tentar. Então foi aí que começou o meu processo. Então naquele ano de 2000 eu pensei, é isso que eu vou fazer, eu vou dar aula. Só que eu não gosto da rotina de, sabe, dar aula todo dia, assim. Eu não sou uma pessoa muito de rotina. Aí eu pensei, como que eu vou dar aula escapando da rotina? Foi aí que eu descobri esse campo de consultoria, né? De ser palestrante. Aí cada vez eu estou dando palestra num lugar diferente, numa cidade diferente, com pessoas diferentes. Então, não tem aquela rotina. E aí, tanto na SPM como na FIA também, eu vou lá, dou o meu conteúdo, né? E vou embora, né? Então, eu me especializei em mapas mentais, porque eu pensei, e aí? Eu vou voltar a dar aula de inglês? Ou tipo, eu vou continuar dando aulas de inglês? Eu falei, mas eu achei que isso é chover no molhado. Eles dizem que no mercado você tem que ter o seu diferencial. Eu falei, qual que é o meu diferencial, né? Me fazendo todos esses questionamentos. Aí eu parei e pensei, puxa, falei, olha, há 5 anos eu uso mapas mentais e tenho tido resultados excepcionais. Então, eu falei, gente, essa técnica é diferente, porque em inglês, a cada esquina tem uma escola de inglês, né? Tem professores de inglês a rodo, né? Tem native, né? Aqueles que têm como primeira língua o idioma inglês. Então, como que eu vou competir com alguém que nasceu falando inglês, né? Então, eu falei, mas o mind mapping, né? Os mapas mentais, isso sim é diferente, isso ninguém conhece, né? Ou pelo menos pouca gente na época conhecia. Então, lá fui eu procurar o curso porque imagine, né? De família oriental, que você cresce tendo que fazer tudo certinho. Aí, bacharel em Direito, onde você tem que fazer tudo legalizado, eu falei, não, para entrar nesse mercado de uma maneira ética, eu preciso me profissionalizar. Mas como eu já sabia tudo, já tinha lido todos os livros, já tinha 5 anos de experiência, eu falei, eu vou lá só para tirar o meu diplominha. Até que eu fui fazer o curso de certificação e me choquei, porque o meu universo, que eu sabia tudo, era a mini pontinha de um iceberg de informações que eu precisava para poder ensinar essa técnica no país, né? Então, eu tenho essa certificação em Mind Mapping desde o ano de 2000 e de lá... Naquele ano, o processo de certificação foi em dezembro na Flórida, em Palm Beach, e na semana seguinte estava acontecendo um Palm Source no Vale do Silício, lá na Califórnia, que eu adoro tecnologia, sabe? Eu adoro, assim, gadgets, assim. E aí, quando eu fui para a Califórnia, encontrei com o Country Manager da Palm, e ele olhou para mim e falou, Liz, o que você está fazendo aqui? Né? Porque era um evento para, assim, especialistas na área. Então, era para desenvolvedores de Palm, né? Para gente que estava comercializando produtos e acessórios para Palm e tudo. Não, é que eu achei estranho, né?
O Palm, para mim, era uma agendinha eletrônica que, como eu sempre gostei de ser diferente dos outros, a minha tinha uma canetinha. Né? As Cássios era só aqueles que o máximo era o teclado, né? Mas assim, a minha tinha uma stylus, né? Tinha uma canetinha, eu podia escrever na tela, tudo. E era um evento de 5 dias com 2.500 participantes. O que esse pessoal tá cheirando de oportunidade que eu não tô vendo, né? Então eu vim ver, sentir o que tem aqui, né? E aí que eu descobri que não, ele era um computador de mão, né? Uma pena que os Palms morreram, né? Mas eu, assim, fui pioneira em lançar curso de Palm Tops no Brasil. Eu organizava eventos, né, de encontros de usuários e desenvolvedores de Palm. Mas até que chegou uma hora que essas coisas eu não estava conseguindo. Por exemplo, o Mind Mapping, né, o mapeamento era tão novo que o que acontece? Eu lancei o curso lá no WTC, daqui de São Paulo. E aí, o que acontece? Há 15 anos atrás, ninguém vinha fazer um curso com alguém que não conhece para aprender uma coisa que nem sabe que existe. Então, era assim, a gente conseguia uma pessoa inscrita pagante, aí convidava pai, tia, primo, vizinho, para encher uma turma e atender esse um cliente, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho aí vários cursos acontecendo. Eu fiz uma segunda certificação em Idea Mapping, que é a próxima geração dos mapas mentais, né, ensinado pela Jamie Nest. Então, né, eu fui evoluindo e hoje eu tenho aí vários clientes, etc. Mas no começo foi difícil, mas tendo muito claro, né, o que o seu coração pede, né? Então, aí com a cabeça eu falei, então, o que eu preciso fazer? Tirar a certificação, montar lá o plano de negócios, fazer parcerias, etc. Então, e daí eu fui quebrando, planejando e executando e ticando, né? Então, para quem tem me acompanhado há mais tempo, em 2013 eu estava bombando numa instituição de ensino, uma instituição financeira, né, onde foi meu principal caso de sucesso, né? Eu cheguei a dar quase 70 cursos, né? Capacitei mais de 2.000 pessoas e o que acontece? A hora que eu estava no topo, assim, assinando um contrato de 2 anos, etc., eu descobri um câncer de mama. E aí era um câncer muito agressivo que estatisticamente volta depois de 2 anos, né? Então, apertei o botãozinho e falei, agora prioridade é saúde. Então, eu parei tudo e foquei só na saúde. Então, às vezes tem reportagens de pessoas que falam, não, que está fazendo tratamento de quimioterapia e está trabalhando. E eu, então, não sei que tipo de quimio está fazendo, porque eu fiz, por exemplo, a quimio vermelha, que é a mais agressiva, né? Uma das características é a alopécia, né? Que você perde todo o cabelo, mas, depois cresce, né? Cresceu até mais jeitoso, porque ele era lambido. Ai, agora, olha só, ele tem ondinhas, né? Então, se bem que do ginequine depois ficou liso de novo, né? Então, vamos ver se o meu continua com eu tô tão feliz com os meus cachinhos, né? Então, assim, baixa tanto a imunidade que se você tiver febre, você tem que ir voando para o pronto-socorro. Né? Então, eu tive 4 febres durante o tratamento. Numa delas, aquele básico, exame de urina, sangue, raio-x de tórax, né? Então, você está com uma infecção pulmonar. Eu, mas como assim? Eu só fiz um... E aí, eu já estava com uma pneumonia. Então, assim, a imunidade despenca. Então, imagine, se eu estou dando aula e alguém tosse, alguém espirra, eu assim, ai meu Deus, eu vou parar no pronto-socorro. Então, eu falei, não, agora a prioridade é essa, né? Então, em março desse ano, terminou meu tratamento, né? A pior parte terminou em setembro do ano passado, a hora que acabou todas as químios e todas as radioterapias. E aí, esse ano terminou o Herceptin. Então, e aí eu tava assim, né, fazendo aquele monte de planos, né, os outros meus planejamentos, e o que acontece? A saúde não estava acompanhando, né? Então, eu ainda fico muito cansada, muito mais rápido do que antes e demoro muito mais tempo para me recuperar. Então, eu tô assim, retomando, e aí foi onde que eu descobri esse universo digital. Né? Falei, acho que começar a dar aulas pela internet vai me ajudar, porque eu consigo me poupar um pouco mais e continuo transmitindo todos esses meus conhecimentos. Então, quando chegar essa época do ano, o meu momento de parar para avaliar
que dessa vez eu queria compartilhar com as pessoas. E uma das metodologias, né, uma das coisas que a gente estuda nos mapas mentais é essa filosofia do Teavas. Então, esse daqui, eu estava tão feliz que eu estou com o meu tablet, ele faz zoom, mas o meu zoom aqui está meio pequeno. Então, talvez para quem está online, a gente transfere para a tela, vocês conseguem enxergar claramente. Então, para quem está aqui presencial, eu vou falar em voz alta. Teavas é uma metodologia que a gente segue que significa T de tentativa, Teavas, né? T de tentativa, E de evento, A de avaliar, V de verificar e S, Teavas. E eu esqueci de colocar mais um A. Peraí. Deixa eu corrigir isso daqui. Então, Teavas. Aqui, ele é ajustes, aqui é o mais importante. Então, ajustar, e aí sim, a gente chega no sucesso. Então, o que isso significa? Que você, cada vez que você tiver uma oportunidade, tente. E a cada tentativa vai culminar num evento. E ele é fascinantemente um evento. Ele não é um sucesso e nem um fracasso. Você deve olhar ele com uma isenção apenas de um evento. Para então você avaliar, né? E aí? Só que nem quando você faz uma avaliação, por exemplo, alguém, sabe, perfeccionista, vai achar que tudo saiu errado, né? Que, ai meu Deus, eu preciso nascer de novo para fazer tudo de novo, né? Então, ou às vezes tem uma pessoa por fora que fala assim, mas por que você não faz tal coisa? Nossa, eu não sei por que isso não passou pela minha cabeça. Em compensação, tem gente que também dá palpites que você fala, viajou na maionese, você não sabe o que você está falando. Então, nem toda avaliação realmente procede. Então, a gente tem que verificar para então fazer os ajustes. Esses ajustes são fundamentais, né? Se eu não me engano, é Albert Einstein que falava, né, que uma definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, esperar um resultado diferente. Então, se você faz sempre do mesmo jeito, sempre vai chegar no mesmo resultado. Então, quais são os ajustes necessários para você tentar novamente, culminando no evento, avaliando, verificando, ajustando, até que você naturalmente chega no sucesso, né? Então, isso aqui, imagina, são 2 pedacinhozinhos, né, dessa parte do autoconhecimento. No planejamento, o principal módulo é você trabalhar visão global. Então, essa é outra característica do mapa mental, você ter a visão do todo. Eu vou até pedir para a Fernanda me dar uma ajudinha, que nós estamos com a versão impressa, digital, na tela, mas só para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma versão impressa. Então, é você ter um calendário anual, né? Um calendário onde, assim, numa única página, você consiga enxergar o seu ano todo, para então montar esse planejamento, né? Quebrar isso em partes. Então, vocês já devem ter ouvido falar em cronologia reversa. Então, as pessoas, mesmo assim que você não tenha casado, mas que todo mundo tem a noção de que um casamento você precisa de 1 ano de planejamento. Dá para você casar em menos tempo? Dá, com certeza, né? Mas se você tiver 1 ano, é meio que o tempo que você tem. Aí você tem lá a data do casamento, então, a partir daquela data, tudo que você tem que fazer antes, né? Para que naquele dia tudo aconteça em ordem, né? Então, esse daqui é essa visão que aí eu vou continuar pela tela. E eu tenho uma aluna que, por exemplo, ela não tem mais parede, né? Uma vez, quando eu fui na casa da aula, eu olhei, nossa, porque ela falou, não dá para eu usar isso daí, né? Eu falei assim, eu não tenho parede, né? Ou eram móveis, ou eram quadros, era assim, então estava tudo tomado. Então, para ela, a gente criou essa versão na vertical, que aí é a versão de porta. Então, eu falei, não, pelo menos uma porta liberada você deve ter, né? Então, a gente tem a versão, como fala, vertical também. E aí, o arquivo, né, desses 2 calendários, ele vai como brinde.
dentro do workshop. Então, ele vem digital, em alta resolução, porque como a gente tem pessoas aqui de diferentes cidades, diferentes países, então para que todo mundo possa, né, na sua cidade ou no seu país, fazer essa impressão. Então, quais são as características, assim, desse planner, né? O americano tem um hábito de fazer esses planejamentos a longo prazo, né? Eu lembro quando eu terminei o colegial nos Estados Unidos, a gente tinha lá um annual book e você tinha que colocar, daqui a 10 anos, como que você vai estar? Né? Você vai estar casado? Você vai ter filhos? Que profissão você vai estar exercendo? Onde você vai estar morando? E eu pensando, daqui a 10... Nossa, eu falei, eu sou míope, né? Então, assim, aí eu pensava assim, ai, como que eu vou fazer para olhar daqui a 10 anos e ficar imaginando como seria, né? Aqui a gente mal tem ideia do que vai acontecer no dia seguinte, né? Você nem planejou, então imagine daqui a 10 anos. Então, sempre que eu viajava para os Estados Unidos, eu trazia esses wall calendars, né? Que eles normalmente são plastificados e você usa aquela canetinha para poder, aquele de quadro branco, que aí você pode apagar e escrever. Então, esse daqui, a gente, é uma impressão em papel, e uma das características que ele tem, por exemplo, o tamanho de cada dia, vamos ver se eu consigo ajustá-lo. Ele então, na versão impressa, seria mais ou menos assim. Cada dia ele tem o tamanho de um post-it. Sabe aquele post-it amarelinho, né, que todo mundo conhece? Então, para você bloquear o dia, então você tem assim, o tamanho de um post-it para você colocar os seus compromissos. E também existem aqueles post-its que são assim, mais fininhos, que ele dá mais ou menos 3 num único dia. E usando ele, né, na prática, né, o que eu comecei a desenvolver? Primeiro assim, ter cada cor uma categoria. Se são compromissos pessoais, se são reuniões externas, se é, como fala, de filho, marido, ou alguma coisa assim. Então, você cria uma categoria. Eu, por exemplo, tenho uma categoria médico, né? Então, quando são todos os meus exames, minhas consultas, eu faço numa mesma cor. Quando são reuniões externas, eu faço numa outra cor. Quando eu estou dando curso fora de São Paulo, é uma outra cor. Então, pelo código de cores, eu já sei, né, que tipo de compromisso que é. E aí, além do código de cores, eu uso a questão da posição. Que, por exemplo, a gente marca um compromisso e não é nesse, então você troca. Então, você pode pegar o post-it, né, desgruda e gruda de novo. E na hora de o evento está confirmado, então o que eu faço? Eu coloco ele na posição horizontal. Né? Porque, ó, essa reunião, esse evento está confirmado. Ixi, eu posso te confirmar amanhã? Aí, como que eu coloco? Na diagonal. Então, quando está na diagonal, eu sei que está meio que pré-agendado, mas ainda não está confirmado. Mas sabe quando, olha, eu tive um imprevisto, não vai dar. Então, quando o compromisso está cancelado, aí eu deixo ele na vertical. Então, pela posição, então pela cor eu sei qual que é o tipo de compromisso, pela posição eu sei se já está confirmado ou não. E esse planner, né, esse calendário, ele já vem com algumas marcações, onde, por exemplo, eu tenho aquele tradicional, então, feriados nacionais, né? Esse tipo de marcação, você já percebe, isso aqui são feriados nacionais. Aí a gente tem feriados, pontos facultativos. Me diz como é que no Brasil o carnaval é ponto facultativo? Eu não acreditei. Quando a gente foi colocar, mas por que está nessa cor? Aí eu conversando com o designer, não, porque carnaval é ponto facultativo. Não é feriado nacional? Como que não é feriado nacional? Então, e vai variando, né? Então, ano que vem, 9 de fevereiro, é o carnaval. 2016, o carnaval vai cair em 9 de fevereiro, né? E, por exemplo, dia 21 de fevereiro termina o horário de verão. Então, um dos lugares que eu dou curso chama Minder. E eles queriam agendar comigo um curso no dia 22 de maio. Então, sempre quando eu marco um compromisso, eu dou uma olhadinha. O que está acontecendo antes? O que vai acontecer depois, para eu ter uma noção. Aí, quando eu coloquei o post-it aqui e fui olhar o que estava acontecendo antes,
Falei, Tiago, é melhor a gente mudar, porque tenho certeza que apesar de, eu não sei há quantos anos existe horário de verão, mas sempre dá bagunça, então o pessoal vai ou chegar uma hora depois ou vai chegar uma hora antes do horário, né? Outro detalhe é, por exemplo, em agosto, adivinha? Nós vamos ter Olimpíadas no Brasil. Então, se você marcar algum compromisso no dia 5 de agosto, que é uma sexta-feira, pode ter certeza que vai estar todo mundo focado na abertura das Olimpíadas. Né? Por mais que a pessoa não esteja envolvida com esportes, é no Brasil, sabe? A abertura, pelo menos a abertura, isso vai. Então, assim, conforme, né, os compromissos aqui nessas 2 semanas de agosto, se for, né, alguma final onde o Brasil está lutando pela ouro, pode ter certeza que vai assim, a gente pode confirmar ou podemos fazer reunião com a TV? Né? Então, para você planejar, por exemplo, outubro, 16 de outubro, começa o próximo horário de verão. Então, imagine, você marcar alguma reunião no dia 17, vai ser crítico. Ou então, assim, aquele zap, gente, horário de verão, lembre-se, novo horário, né? Então, esse daqui, né, além de outros detalhes, aqui, imagine, o curso tem, acho que mais de 10 horas de carga horária, né? Então, aqui a gente está bem rapidamente comentando desses módulos, né? Durante as aulas, né, dá para a pessoa parar, pausar, né, e assistir de novo, né, matutar sobre assunto. E nosso tempo está acabando. Eu queria falar dos nossos convidados, né? A gente tem algumas pessoas muito especiais que estão participando desse projeto. Então, uma delas é a Malu Monteiro. E a Malu, ela é coach, ela é palestrante, e o tópico que ela abordou, né, dentro desse nosso trabalho é o poder de viver o seu potencial. Então, aqui ela fala sobre, te ajuda como você escrever a sua missão de vida, né, os seus aprendizados, os seus talentos, identificar os seus talentos e montar um mural de desejos. Né? A Cynthia Morgenstern, vamos ver se eu consigo pronunciar certo, né? Ela também é coach, e ela vai falar focado em coaching executivo e coaching de negócios, né? Então, você abrindo o seu negócio, você tocando, né, o seu negócio, né, e você, né, ainda executivo dentro de de uma organização. Então, ela dando inúmeras dicas. A Bia Kunze, mais conhecida como Garota Sem Fio, ela é especialista em tecnologia móvel, e ela vai dar esse enfoque de produtividade voltada à tecnologia móvel. E como ela é apaixonada por iniciantes. Então, ela assim, é bem didática, passo a passo, né? Então, como você usar a tecnologia móvel, se você tem um Android, se você tem um iPhone, se você tem um Windows Phone. Então, os vídeos com passo a passo de cada um dos sistemas operacionais, como você, né, ser mais produtivo, né, através da tecnologia móvel. A André Samuel, ela é uma francesa que, né, está a vida toda aqui morando no Brasil, e ela toca o Centro de Psicossíntese de São Paulo. Então, ela vai falar sobre psicossíntese, dessa visão holística que você deve ter de você, da sua vida e tudo que acontece, né, ao seu redor. A Bianca Trombelli, ela era uma grande executiva de uma corporação e fez uma guinada na carreira dela, né, buscando esse chamado, né, dessa vocação. E ela, assim, por uma questão pessoal, ela foi buscar como, né, uma solução num momento específico da vida dela, constelação sistêmica. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre constelação familiar, constelação empresarial, e ela então se formou em fenomenologia, né? Mas para autoconhecimento, para ela trabalhar com ela mesma. E no final, todo mundo pedia, aí depois de um ano ela falou, tudo bem, então agora, tipo, hoje, neste momento, ela está, né, fazendo a última constelação desse ano. Então, ela explica o que é essa constelação, quais são essas 3 grandes leis que regem as nossas vidas, por que tem coisas que são recorrentes, né, que você, de repente, assim, não quer, e tem coisas que acontecem na sua vida e parece que a sua vida não está fluindo. Então, tem, sabe, alguns nós, e aí ela ajuda a
desfazer esses nós, desses novelos. Então, é muito interessante. Para quem não constelou, eu já tive a oportunidade de constelar, isso foi fundamental na minha vida e recomendo. Então, essa aula é incrível. E a gente fecha com o Marcos Rossi. Né? Sempre que eu apresento o Marcos Rossi, ele é um amigo meu, palestrante, como eu também, é bacharel em Direito. E ele é casado, tem 2 filhos, mergulha, anda a cavalo, ele toca surdo na X9. Ele faz parte da bateria da X9 há, nossa, não sei, mais de 10 anos com certeza. Que mais? Eu diria assim, que são coisas que qualquer um de nós faz, né? Qual a única diferença? Ele nasceu com a síndrome de Hanhart, que se percebe pela ausência de membros. Então, ele faz tudo isso sem braços nem pernas. Né? E é incrível, ele digita mais rápido do que eu. Eu fiz curso de datilografia nos Estados Unidos. Né? Então, eu sei digitar com os 10 dedos. E a mãe dele é incrível, né? Ele tem assim, um pequeno parte aqui do antebraço. E a mãe dele criou tipo uma espiral, onde tem 2 dedais e ele digita, né, rapidamente. Eu falei, Marcos, como é que você consegue fazer isso? Né? Você digita mais rápido do que eu, né? Você com 2 e eu com 10, né? E nesse momento eu queria agradecer muito a participação, né, do pessoal que está online. Nós temos pessoas de Ubatuba, Florianópolis, Santos, Itapetininga, Salvador, nossa, temos Ottawa, Canadá, Maringá, São Paulo, Inglaterra, olha, Milton Keynes e Brasília. Uau! Limeira? Não é Limeira. É Limerick. Limerick, Irlanda, perdão. E Rio de Janeiro. Uau! Agradeço muito a presença de todos vocês. Né? Então, imagine, se o Marcos Rossi, que não tem braços, consegue fazer mapas mentais, eu falei, não, qualquer um aqui consegue fazer mapas mentais. Então, o tema dele é Superando Limites, onde ele conta um pouco da vida dele. Ele também é autor de livro. Este ano de 2015, ele também esteve no Criança Esperança. Então, assim, fechar com chave de ouro, sabe? A gente consegue sim superar todos os nossos limites e fazer de 2016 um ano espetacular. A gente tem acho que 1 minuto para perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Era para ter deixado mais tempo, né? Eu falo muito. Será que a gente tem? Podemos? Acho que não dá tempo. Desculpa. Eu falei muito. Pode encerrar, porque... Perdão. Mas além do pessoal para... Eu vou falar aqui. Pessoal, para deixar as dúvidas na aba de comentários, tá? Ok. Então, para o pessoal que está online, tem uma aba, né, lateral de comentários. É só fazer os comentários que eu respondo. E quem estiver aqui presencial também, a gente vai entrar no intervalo, aí eu também respondo as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, eu finalizo agradecendo muito a oportunidade, agradecendo a J-Play, em especial ao Fábio Chiuchi, ao César Takahashi e todos aqui presentes por me receberem, né, e fechar aqui esse 2015 com, né, a nossa última transmissão no canal J-Play. Muito agradecida. Obrigado. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Alice pela força, né? Ter superado um câncer não deve ter sido fácil. Então, realmente, ser uma pessoa de sucesso já tem muita coisa para ainda cumprir nesse mundo, né, Alice? Obrigado. Com certeza. Quem gostou da apresentação da Alice aqui? Levanta a mão. Legal. Para quem tá online, digita se você gostou, tá? Se você não gostou, não digita nada. Sempre a mesma piada, né? Eu queria agradecer aqui a galera que se pronunciou depois: Guarulhos, BH, Sorocaba, São Bernardo e Santo André. Santo André, legal? Se alguém nos pronunciou, depois se pronuncia na nossa próxima etapa aqui. Bom, só para finalizar o evento, quero agradecer muito a Liz. Esse foi um evento especial que a gente fez questão de deixar como última transmissão, porque avaliar o próximo ano é crucial para qualquer negócio, não é? Então, essa é uma ferramenta fantástica, eu já tenho em casa, estou usando lá, o pessoal está querendo...
vou ter que comprar mais 2 porque o pessoal quer usar o meu, né? Então, até minha filha de 3 anos quer começar a pintar e... Então, uma briga, tem que ter um para cada. Essa já é a primeira dica, tá? Então, tá aí muito, muito boa essa ferramenta. Eu já consegui visualizar muita coisa para a minha vida em 2016. Convido você a fazer o mesmo e entrar nesse mundo, tá?